Shalom. Deus abençoe a cada um nessa noite, em nome de Jesus. Hoje pela manhã nós tivemos a escola dominical e eu queria motivar os irmãos, encorajá-los a vir às 9 horas da manhã, todo domingo nós temos a escola dominical. Então você pode chegar, dá tempo de você chegar em casa e fazer seu almoço sem problema. O som está estranho, Edson. Está muito agudo, parece. Vocês conseguem entender o que eu falo? Dá para entender? Tá bom. Então, hoje de manhã nós tivemos a escola dominical e falei algumas coisas sobre as implicações, de quem quer viver o Evangelho. E são coisas importantes, eu acredito que são coisas que nós devemos ser conscientes de que nós devemos praticar, devemos viver. Então, o Evangelho é algo prático, é algo inteligente, é algo aplicável para a nossa vida e nós precisamos desenvolver todas as áreas da nossa vida segundo o padrão de Deus. Isso é importante. Então, a nossa vida espiritual ela depende muito disso. Deus ele tem um padrão estabelecido e é dessa forma que nós devemos viver para a gente poder ser bem sucedido espiritualmente e depois vem os resultados, emocionalmente, fisicamente, todas as áreas da vida vão ser bem sucedidas, vai ter resultados, principalmente a eternidade. Então essa é a parte mais importante. E agora à noite eu gostaria de falar sobre um outro assunto que é aplicável para nós, é a necessidade de cada crente, de cada filho de Deus, cada pessoa que está andando nesse caminho do Evangelho. Não tem como fugir disso aqui, você precisa disso. Então o assunto dessa noite é o seguinte: a oração é um ministério para todos os filhos de Deus. Nós vamos falar disso nessa noite e eu quero usar alguns exemplos de Jesus Cristo. Eu estava lendo um livrinho do Hernandes Dias Lopes e ele fala um pouco sobre a vida de oração de Jesus, principalmente por dentro do Evangelho de Lucas. É interessante que o Evangelho de Lucas é o Evangelho que mais mostra Jesus orando. Ele até fala no livro que Lucas é considerado o Evangelho da oração, porque ele também mostra outras pessoas orando. Fala muito sobre essa questão da oração e principalmente os exemplos do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu peguei uma frase do livro que eu achei muito boa, uma parte, de um texto que o autor escreveu, e tem mais coisas importantes, mas não dá tempo de a gente falar tudo, mas ele diz assim, eu achei muito bom, ele fala assim, orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Orar é apresentar-se a Deus com um atestado de pobreza ou uma declaração de incapacidade. E realmente é assim. Quando você chega diante de Deus com uma petição, com uma oração, com um clamor por determinado pedido, por determinada situação que está acontecendo na sua vida, você tem que chegar desse jeito mesmo. Precisando de Deus, dependente dEle, reconhecendo a tua incapacidade diante das coisas. Porque é interessante, nós não oramos por coisas que a gente consegue fazer. Muito difícil. As pessoas, se é algo que está ao alcance da tua mão, por que você vai orar? Mas aquelas coisas que nós não conseguimos fazer, geralmente são aquelas que nós buscamos de alguém que consegue fazer, e é Deus. Então, nós temos o Deus do impossível. Uma coisa que tem que ficar frisada na nossa mente: Deus responde nossas orações. É desejo de Deus responder nossas orações. Então você vai encontrar vários textos falando sobre isso. Mas eu acho que o primeiro passo nessa vida de oração que você deve desenvolver, se você ainda não desenvolveu, é essa coisa aí de se reconhecer incompetente, impotente, diante de todo tipo de situação, principalmente na hora de apresentar a Deus, porque são coisas que nós não temos condições de fazer, mas nós reconhecemos em Deus a capacidade de desenvolver determinadas coisas, determinadas situações na nossa vida. Então, orar é se humilhar diante de Deus. Orar é pedir ajuda para esse Senhor Todo-Poderoso.
é nos colocar nos braços do Pai e deixar que Ele conduza o caminho, seja o que for. Então, é uma vida de dependência total de Deus. Tem que ser assim. Caso contrário, né, o que seria oração? Né? Então, não tem dúvida que orar é conversar com Deus. Não tem dúvida de que Deus ele quer ter esse contato, esse relacionamento conosco. Mas é necessário que a gente ore, né, crendo que Deus vai responder nossa oração e consciente da dependência que nós temos dele. Eu gostei muito dessa frase que ele colocou, né, no livro. Orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Orar é apresentar-se a Deus com um atestado de pobreza ou uma declaração de incapacidade. Eu acredito que é dessa forma mesmo. Então, Jesus ele orou e nos deu o exemplo de oração. Vamos abrir em Lucas e nós vamos ver alguns textos que mostram essa questão da oração de Jesus Cristo. Então vamos começar com Lucas capítulo 3. Vamos andar por dentro de Lucas. Eu espero que dê tempo de a gente ver todos os textos, são bastante. Então você vai folhear bastante a Bíblia, mas é só por dentro de Lucas e nós vamos na sequência dos capítulos. Vai ser muito difícil. Lucas capítulo 3, no versículo 21, nós vemos uma situação com Jesus Cristo, onde ele está sendo batizado. E o texto ele diz assim, Lucas 3, 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Então Jesus ele foi batizado e ele orou. Então nós vemos aqui uma citação de Jesus orando, né? Nesse momento aqui do batismo. Depois nós vemos no capítulo 4, o versículo 42, onde ele também está passando por uma situação, nós vemos Jesus orando. 4:42. Sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e foram até junto dele, e instavam para que não os deixasse. 43. Ele, porém, lhes disse: é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também as outras cidades, pois para isso é que fui enviado, e pregava nas sinagogas da Judéia. Então, nesse lugar aqui, ele foi para um lugar deserto, se retirou. Então, Jesus ele vai orar no deserto várias vezes. Então, nesse momento, ele se afasta da multidão e eles procuram ele. Depois, Lucas 5:16, nós vamos ver Jesus Cristo, né? Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Situações como essa do deserto, né? De vez em quando ele se afastava da multidão, do povo, até mesmo dos seus discípulos, e orava. Então ele ia ter esse contato com o Pai. Lucas 6:12 diz assim: Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Então, aqui nós vemos ele mais uma vez, né, orando, e ele orou antes de chamar os 12, né, seus apóstolos. Então, se retirou para orar mais uma vez. Em Lucas 9, versículo 18, mais uma vez nós vemos ele se separando para orar. Onde ele diz assim: Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizes às multidões que sou eu? Então ele estava orando à parte, separado deles. Então, mais uma situação onde Lucas mostra Jesus orando. No versículo 29 do capítulo 9, de novo aparece uma situação: E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou,
e suas vestes resplandeceram de brancura. Então, agora ele orou e chegou num ponto onde houve uma transformação, né? Aparente, visível, a transfiguração. No capítulo 10 de Lucas, versículo 21 ao 23, nós vemos Jesus em gratidão ao Pai. Então ele diz assim, naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes. Até aqui. Então aqui é o momento onde ele está agradecendo ao Pai, né, em oração. É interessante que ele vai dando modelos, exemplos, né, de que ele orava e também momentos de oração, né, escrito. Lucas 11, do versículo 1 ao 4, diz assim: de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Então Jesus ele ensina os discípulos como devem orar. O versículo 5 a 8, ele diz assim: disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite, e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me para vos dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, e lhe dará tudo o de que tiver necessidade. Então aqui ele está dando uma parábola que ilustra a oração. A ideia de importunação, a ideia de não desistir. Então Jesus está ensinando os discípulos a orar. E ele continua falando assim, versículo 9: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Aí ele fala assim, versículo 11: qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então nós vemos os discípulos pediram, né? Ensina-nos a orar. Ele deu um modelo de oração, usou parábolas e mostrou que eles devem pedir, porque eles vão receber. Então Jesus garantindo que há resposta de oração. É importante. Depois, no capítulo 18, do 1 ao 8, nós temos a parábola do juiz iníquo. Também fala sobre isso. Sobre essa questão de pedir. Chegar diante, né, do Pai e pedir. Também está falando de oração. Aqueles que estão anotando aí, é Lucas 18, 1 ao 8. Nós não vamos ler todo. Lucas 18, do 9 ao 14, tem a parábola do fariseu e publicano. Também é uma situação onde demonstra, né, uma cena que tem a ver com esse relacionamento com Deus. Depois,
Nós vamos ver Lucas 21. O versículo 36, Jesus, ele apresenta a seguinte situação. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Então, Jesus, ele exorta, seus discípulos à vigilância, e fala que eles devem orar. Então, oração também é vigilância, é interessante. Depois, no capítulo 22, nós vemos Jesus orando no Getsêmani, versículo 39 ao 46. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Então, mais uma vez, Jesus orando, e os discípulos dormindo. Vamos lá. Mais um texto. Lucas 23, 46. Então aqui é quando Jesus já está crucificado. Ele diz assim: Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Então essa foi a última oração de Jesus, no Evangelho de Lucas. Pai, entrega o teu espírito. Falou isso e expirou, morreu. Depois nós sabemos que ele ressuscitou. Então eu frisei esses textos, só no Evangelho de Lucas, para a gente ter uma noção de que Jesus era um homem envolvido com oração. De que Jesus buscava a Deus, o seu Pai, que ele declarou tantas vezes e depois provou que era o Filho de Deus, sem dúvida nenhuma. Mas ele era um homem de oração. E eu acredito que nós devemos olhar para o exemplo do nosso Mestre, já que nós somos discípulos de Cristo. E a ideia é que façamos discípulos de Cristo. É necessário que cada pessoa aqui se torne um homem, uma mulher de oração. É necessário que você desenvolva isso. E oração, literalmente, é um ministério que deve ser desenvolvido na sua vida. É algo que você deve valorizar. É um momento especial diante de Deus. Não é só petição. Nós vemos situação aqui de Jesus dando graças a Deus. Nós vemos a oração do Pai Nosso, que a maioria de nós aqui sabe de cor. Não é nem preciso ser crente para saber a oração do Pai Nosso de cor. Nós vemos ali um modelo de como deve ser a vida do cristão. Nós vemos várias situações de oração e a Bíblia está recheada de textos que falam sobre oração, sobre resposta de oração. Mas eu quis separar todos esses textos aqui de uma maneira que você entenda que Jesus era envolvido com esse ministério. Ele era envolvido num relacionamento com o Pai, aonde era necessário e é necessário para nós também que a gente converse com Ele, que a gente fale com Ele, que a gente leve diante de Deus as nossas necessidades, nossas súplicas, nossas dificuldades. É necessário que a gente tire tempo para chegar diante de Deus, e falar com Ele. Eu sei que talvez a parte mais difícil seja orar, porque rapaz, é um negócio meio estranho. Eu não sei se você concorda comigo. Mas orar é algo muito estranho. Porque se você parar para pensar, você vai lá no seu quarto e você começa a falar. E não tem ninguém visível lá.
mas você crê que Deus está te ouvindo, que Deus está presente ali. Então por que nós cremos nisso? Por que nós fazemos isso? Porque realmente Deus está ali. Nós temos que ser conscientes de quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, onipresente, onisciente, onipotente. Então o fato de Ele ser onipresente nos dá condições de orar em qualquer lugar, em qualquer situação. Ele está lá. Jesus Cristo nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Os séculos não se consumaram ainda, então se Ele está conosco todos os dias, nós podemos orar em qualquer momento, porque Ele está lá. Sabe, meus queridos, eu acredito que uma das coisas que Satanás tem feito na vida dos crentes é trazer dúvida ao coração das pessoas. E o cotidiano, o dia a dia, a correria do dia a dia, né? A situação onde nós vivemos, a nossa época em que nós vivemos, cheio de tarefas, cheio de coisas para fazer, a agenda sempre lotada, muitas vezes serve de desculpa para não tirar um tempo com Deus. E sabe, meus queridos, não deve ser assim a nossa vida. Se nós queremos viver uma vida com Deus, é necessário que a gente tenha esse momento de relacionar com Ele. Um momento de leitura bíblica, porque Deus quer falar ao nosso coração. Deus quer se revelar a nós. A Bíblia é a revelação de Deus, é Deus se revelando, Ele falando, mostrando em várias situações, várias cenas da história da humanidade, Ele mostrando como Ele age, como Ele pensa, o que Ele pensa sobre nós, qual o que Ele quer de nós, qual o motivo de tudo isso. Então não é só um livro qualquer. A palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, é Ele se mostrando, é Ele nos trazendo inspiração, é Ele nos exortando, nos corrigindo, é Ele nos motivando, nos dando direção, nos dando visão de que existe algo muito maior do que essa terra aqui, do que esse momento que nós temos aqui. Então a eternidade é algo incomparável, inigualável. Então, cada momento bom que você viveu nessa terra não dá para comparar com os momentos que nós vamos viver na eternidade com Cristo. Mas o relacionamento com Deus começa aqui. É aqui que nós devemos desenvolver nosso relacionamento com Deus. É mais ou menos assim, né? Eu gosto de fazer essa comparação, né, de uma pessoa que você conhece bem. Então eu penso assim, ó. Quando você conhece bem uma pessoa, talvez sua mãe, talvez um parente seu, né? Talvez um amigo seu de infância, alguém que você cresceu junto, né? Sei lá, pessoas que você confia, pessoas que você conhece, então automaticamente você sabe quem é aquela pessoa, você conhece ela muito bem, então você confia nela, você não tem dúvidas, né, sobre determinadas situações de como essa pessoa vai proceder, você tem uma noção de quem ela é. Então quando você conhece uma pessoa, e principalmente se é algum chegado seu, né, algum amigo, algum parente, pessoa que você gosta, tem afinidade, tem afeto, é agradável de estar com essa pessoa. Né? Agora, quando você está num ambiente onde tem uma pessoa estranha, uma pessoa que você nunca viu, uma pessoa que você não conhece, né? Talvez a maneira de vestir, talvez, sei lá, o penteado, talvez a aparência da pessoa estranha, talvez até simplesmente a maneira de a pessoa se portar traz dúvidas sobre o caráter dela. Existem situações assim, não tem dúvida disso. Então, nos dias que nós vivemos hoje, você vê que as pessoas, elas são desconfiadas de todas as pessoas. Hoje em dia você tem que ficar pé atrás com todo mundo. Então, quando você volta no tempo e você pensa em 20, 30, 40 anos atrás, você vai ver uma cena totalmente diferente dos dias de hoje. Então, você vai ver pessoas sentadas na frente da casa, né, conversando, né, os gaúchos tomando chimarrão, uma roda de amigos. Eu lembro quando a gente era moleque, né, mais de criança para adolescente, então os amigos da rua, a gente brincava até tarde na rua, dali um pouco vinha a dona Tarsila, né, chamar para o banho. Tinha que chamar, porque senão a gente ficava até, não tinha limite, porque não havia perigo, né? A gente morava num lugar assim, tranquilo, sossegado, a rua era tranquila. Então você não se preocupava, né,
Hoje em dia, se você sair na rua, é perigoso você não voltar para casa, né? Ou voltar faltando alguma coisa sua, né? Então as pessoas, elas são desconfiadas. Nós vivemos uma outra época onde você não confia nos estranhos. Agora você imagina essa cena, tá? Você não desenvolveu um relacionamento com Deus nessa terra. Você não conhece Deus. Você nunca leu a Bíblia. Você não parou para tirar tempo para orar, para falar com Deus. Você não tem experiências de Deus resolvendo problema seu, né? Respondendo orações suas. Não tem experiência com Deus, você não conhece Deus, você não tem noção de quem Ele é. Você já pensou uma pessoa assim chegar na eternidade e se encontrar diante de um estranho? É uma cena muito esquisita. Talvez a pessoa vai até desconfiar de Deus. Nós somos estranhos. Não tem relacionamento, não tem vínculo, não tem afeto. Eu acredito que nós construímos aqui nessa vida. É nessa terra, é nesses momentos que nós construímos um vínculo com Deus. É lá no teu particular, lá no teu quarto, é orando, é lendo a Bíblia, buscando a Deus. Sabe, é derramando teu coração, é confiando que Ele vai resolver teus problemas, que Ele vai te ajudar, porque Ele tem condições para isso. Nosso Deus é o Senhor mais capacitado que existe em todo o universo. Não tem outra pessoa igual. É incomparável. Então, quando você chega diante dele, você pode chegar com confiança. Quando você olha a história, tudo que Ele fez por nós, Ele demonstra amor. Ele demonstra que Ele é digno de confiança. Nós podemos nos entregar a Ele. Nós podemos confiar, nós podemos pegar os nossos problemas e levar aos pés da cruz de Cristo, né? E deixar lá, porque Ele vai resolver. Mas Satanás tem colocado dúvida nos corações. Dúvida. E o dia a dia, como eu falei, a rotina diária tem nos colocado numa posição igual a dos discípulos. Jesus está lá orando, buscando ao Pai, e os discípulos estão lá dormindo, sem entender o que está acontecendo. Então, eu acredito que muitos crentes, muitas pessoas hoje na igreja, elas têm estado vivendo nesse estado de sonolência espiritual mesmo. Dormindo. Não busca um relacionamento, não se interessa pelas coisas, sabe, do Espírito de Deus. Coisas espirituais que vão edificar a tua alma. Então você vai encontrar pessoas nessa condição. Talvez nós tenhamos pessoas nessa condição aqui hoje. Mas sabe, meu querido, todos os dias você tem a oportunidade de estar diante de Deus. Não é só no culto. Não é só aqui. Mas lá no teu particular. Deus, Ele está lá. E uma coisa eu garanto para você, Ele deseja isso de nós. Deus, Ele quer se relacionar conosco. Então, sabe, se oração foi tão importante para Jesus Cristo, por que não é tão importante para nós hoje? Nós devemos pensar sobre isso. Nós devemos, sabe, talvez mudar a nossa rotina diária de oração. E sabe, assim como, né, eu sei que a maioria das pessoas tem dificuldade, assim como os discípulos se apresentaram diante de Jesus com dificuldade. Senhor, ensina-nos a orar. Eu acredito que talvez você tenha essas dificuldades. Talvez ainda você não desenvolveu isso. Não se preocupa, meu querido. Chega diante de Deus. Fala com Deus. Abre o teu coração. Confia que Ele está te ouvindo. Porque sabe, a palavra de Deus, ela nos mostra Deus agindo de todas as maneiras para nos ajudar, até mesmo nessa área da oração. Então, quando você olha em Romanos, né, lá fala que o Espírito de Deus, né, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu falei sobre isso alguns domingos atrás. Ele intercede, o Espírito de Deus intercede por nós. Por quê? Porque não sabemos orar como convém. Então é você orando e o Espírito de Deus clamando ao Pai em teu favor, esclarecendo tudo aquilo que está lá dentro do teu coração, toda angústia, tudo aquilo que você não consegue expressar em palavras. O Espírito de Deus, literalmente, né, traduzindo para o Pai, levando aquilo diante do Pai. Né, determinado texto também fala que Jesus também intercede por nós.
Então você para e pensa na seguinte cena agora, tá? Vamos supor que você trabalha aí numa grande empresa, né? Vou colocar aí algo, uma multinacional aí. Mas o teu cargo é um cargo, né, raso, não é um executivo da empresa, não é nada assim de tanta importância, mas você é um trabalhador da empresa. E você tem alguma situação que você gostaria de falar com o dono da empresa, o presidente da empresa, aquele que é o majoritário ali, o cacique, né, da tribo. Mas você não tem acesso a essa pessoa. Mas um dia você conhece o filho dele, né? O filho dele está andando lá e você faz amizade com essa pessoa. E você descobre que é filho do dono, filho do chefe. Talvez se você não consegue acesso a ele e você falar com o filho dele, pode ser que o filho dele fale com ele. Então você chega para o filho do dono e fala para ele, ó, eu tenho a seguinte necessidade. E ele acha que, rapaz, é justo, né? Você está certo naquilo que você está pedindo. E aí ele tem livre acesso ao Pai. Ele vai e leva a tua petição diante do Pai, que é o dono da firma. Então, Jesus ele faz esse papel. Ele é o nosso intercessor. É Ele, sabe? É Ele que leva as coisas até Deus Pai. Então Jesus ele está diretamente ligado a nós todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito de Deus intercedendo, Jesus Cristo intercedendo, o Filho intercedendo ao Pai. Ele tem acesso, mais do que qualquer pessoa. Dificilmente, né, como a gente acabou de ver numa parábola, dificilmente o pai, né, vai dar uma pedra para o filho que pedir pão. Nós acabamos de ler isso na parábola que Jesus Cristo, né, citou aqui em Lucas. Não vai acontecer. Então sabe, se Deus ele é o nosso Pai e nós temos esse livre acesso por ser seus filhos, temos, né, o Filho de Deus Jesus Cristo intercedendo, temos o Espírito de Deus intercedendo, por que produzir dúvida na nossa mente e no nosso coração com relação aos pedidos que nós levamos diante de Deus? Não há necessidade de ter dúvida, mas dúvida é uma tentação. Nós devemos ultrapassar essa coisa da dúvida. Nós devemos aprender a confiar em Deus. Mas é necessário que você conheça esse Deus. Você sabe, quando você tem relacionamento verdadeiro com alguém, você conhece essa pessoa. E quando você conhece uma pessoa, você confia nela. Então, é isso que você deve desenvolver na sua vida. Outra coisa que eu acredito que é importante para aqueles que têm dificuldade nessa coisa da oração, e é algo muito prático que você deve fazer, vai te ajudar demais. Faz uma lista de oração. Faça uma lista. Pega um caderno e começa a colocar. Sei lá, coloca lá, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, pela sua família, pelo pão de cada dia. Coloca lá. Depois você coloca suas dificuldades. Escreve. Coloca, sei lá, pessoas que você conhece, seus familiares, seus vizinhos, pessoas que você sabe que estão andando num caminho de perdição. E você gostaria que essa pessoa encontrasse a Cristo e tivesse uma transformação de vida. Coloca o nome dessas pessoas. Se for necessário, escreve do lado do nome qual que é a necessidade. Talvez você tenha um parente doente, enfermo, talvez num estado ruim de saúde. Coloca lá o motivo da sua oração. Coloca necessidades da sua casa, necessidades com seus filhos. Coloca lá o nome dos teus filhos, o nome da tua esposa, o nome do teu marido. Coloca lá os pedidos de oração e todos os dias tira um tempo para chegar diante de Deus com aquela lista e orar sobre cada situação, cada pedido daquele, cada ponto daquele. Todos os dias até receber as respostas. Sabe por que isso é bom? Porque você chega diante de Deus já programado do que você precisa, sabendo, consciente. Não há perigo da tua mente te enganar, de você esquecer. Não há perigo da tua mente ficar vagando. Você tem uma lista do que você precisa.
pedidos de oração. Faça isso. E uma coisa interessante que você vai notar, quando você ora específico, com pedidos anotados, e você começa a ver as respostas e começa a marcar do lado da sua lista um ok, né? Deus respondeu. Em pouco tempo você vai precisar fazer outra lista, porque aquela vai estar completa. Sabe, se eu for perguntar, né, tirando os alunos aqui, né, quantas pessoas aqui poderia dar testemunho de resposta de oração? Talvez vários não tenham, mas talvez vários não vão lembrar de algo assim. Porque muitas vezes as pessoas na igreja elas não têm aprendido a orar específico sobre algo. Entende? Então elas não sabem se Deus respondeu ou não. É mais ou menos assim, vamos orar por missões, né? Então, Senhor, abençoa o Canadá. Quando é que você vai saber se foi abençoado ou não? Você não vai saber. É um pedido muito amplo. Não é algo específico. Não é algo que você tenha confirmação de que aquilo aconteceu, que aquela resposta chegou. Então vamos supor que você colocasse, né, já que eu falei o Canadá foi o primeiro país que veio na mente. Se você colocasse assim, Senhor, envia 100 missionários para o Canadá. É um pedido mais específico. De repente você está, sei lá, lendo uma revista, um jornal, ou alguém vai dar um informativo sobre o Canadá na igreja e fala, no ano tal, chegou 100 missionários no Canadá. Opa, eu orei por isso. Deus respondeu minha oração. Então é diferente quando você vê Deus agindo, Deus respondendo, do que só fazer oração. Entende? Sem algo específico. Talvez a maioria aqui, eu não sei se todos já ouviram falar de um pastor da Coreia do Sul, né, chamado David Yong-Soo, que é o pastor da maior igreja do mundo. Pelo menos era, uns anos atrás, era a maior igreja do mundo. E ele é muito conhecido por causa da oração. Então, ele fala sobre isso. Nós temos livros, né, sobre esse pastor aí na nossa biblioteca. E tem um livro que ele fala sobre que ele aprendeu a orar específico. Então ele coloca vários pedidos dele e as respostas chegaram. Então ele fala, né, sobre uma escrivaninha, né? Tem vários aqui que já leram esse livro. Né? Quem já leu, levanta a mão aí. Paul Yong-Soo, que foi mudou o nome para David. Tem vários que leram. Tem uns que leram e não estão lembrando. Mas em determinado momento ele precisava de uma escrivaninha. Ele ora e recebe uma escrivaninha. Depois ele ora por uma bicicleta amarela, não é isso? É, né? Ele recebe uma bicicleta amarela. Então, como que uma pessoa dessa vai ter dúvida de que Deus está respondendo a oração dela? Né? Nós tivemos um caso aqui no seminário que eu achei estranho, mas foi bom. Eu acho que ele leu esse livro. Mas o rapaz, ele orou por uma toalha. E ele queria uma toalha roxa. E ele ganhou uma toalha roxa. Se ele tivesse só colocado, pedindo uma toalha, já era suficiente, né? Se chegasse a toalha, estava respondida a oração. Mas ele pediu uma toalha roxa e Deus deu uma toalha roxa. Eu não sei o que um homem quer com uma toalha roxa. Para mim é estranho. Mas talvez ele colocou essa cor porque dificilmente alguém vai dar uma toalha roxa para um homem. A não ser que o Frank Jones, que gosta de roxo, mas eu acredito que não há dúvida na mente dessa pessoa de que Deus respondeu a oração dela. Você entende que Deus ele quer fazer essas coisas, quer que você tenha essas experiências. Mas para essas experiências acontecerem, você precisa ter vida com Deus, relacionamento, conhecer Ele, criar uma intimidade, um vínculo, de preferência maior do que o vínculo que você tem com a tua família, com a tua esposa, com teus pais, com teus filhos. Deus tem que ser mais importante. Você precisa desenvolver uma vida de oração. E pode ter certeza do que eu estou falando aqui. Deus é fiel. Você vai se surpreender com as respostas das suas orações. Com as coisas que Deus vai fazer e vai transformar na tua mente, no teu coração, na tua vida. A edificação da tua alma, do teu espírito. Então é uma vida diferente. Eu gostava muito quando o pastor Larry falava sobre a vida cristã.
Eu falava, rapaz, ser crente é a melhor coisa que tem. Porque é assim mesmo. Ser crente é inteligente. Mas é, e realmente é. Você tem um Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todo o universo, disposto a te ajudar. Então é muito inteligente buscar esse Deus. É só pensar. Né? Então, rapaz, ser crente é a melhor vida que existe. Nosso Deus é um Deus bondoso, um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia. Ele ama cada um de nós aqui. E Ele quer desenvolver um relacionamento com você. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você ouça Ele por meio da leitura bíblica. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. É Deus falando conosco. A oração é nós falando com Ele. Então, é um diálogo que acontece entre você e teu Deus. Experimenta, meu querido. Começar a tirar um tempo de oração. Tempo de leitura bíblica. Experimenta fazer isso e você vai ver muita mudança no teu dia a dia. Muita coisa vai acontecer por dentro de você e ao teu redor. Faça isso. Então, eu quis separar esses textos, mostrar um pouquinho de Jesus, né? Sobre como ele era envolvido com a oração. Também falar um pouquinho sobre como você deve fazer. Essa coisa da lista de oração é algo que funciona, ajuda demais. Te ajuda, sabe, a ter um tempo com Deus todos os dias. As suas necessidades estão lá, elas estão anotadas. Todos os dias você busca Deus. Todos os dias. Mas eu creio que você deve buscar Deus por dentro dessa condição aqui. Orar é reconhecer-se incompetente e impotente. Você tem que reconhecer isso. Nós somos incompetentes para muita coisa. Impotentes, não temos poder para fazer muita coisa. Várias situações fogem das nossas mãos, do alcance das nossas mãos. Mas Deus está lá e Ele pode fazer. Ele tem poder, Ele tem a capacidade necessária. Você só precisa aprender a confiar em Deus. Começa buscando a Ele todos os dias, todos os dias. Vai desenvolvendo esse relacionamento. E a tua vida vai ser transformada. Amém? Faça como Jesus Cristo. Até no momento antes da sua morte, Ele clamou ao Pai. Desenvolve essa vida de oração. Se torna um discípulo de Cristo, fiel a Ele. Um discípulo, aquele que vai fazer exatamente como Ele fez. Vai seguir Ele exatamente como Ele queria. Vai viver exatamente segundo os ensinos, o padrão que Ele ensinou. Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé para a gente orar. Alguém nessa noite tem algum pedido de oração? Está passando por alguma situação que gostaria que a gente orasse? Emerson? Minha família. Família do Emerson. Estou pelo filho do acidente nosso na Páscoa. Sofreu um acidente, está vindo voado na cabeça dele. Está sem andar. Vamos perguntar. Esqueci de dedo. David, direito. Fala, Alex. Filho do Edson. O que ela tem? Mais alguém tem algum pedido de oração? Seu irmão sofreu um acidente. Tem uma tia que está com depressão lá dentro, querendo se matar. Ok? Vamos orar? Nós vamos colocar diante de Deus esses pedidos. Cremos que Deus responde nossas orações, como acabamos de falar. Ok? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, diante de Ti eu coloco cada um desses pedidos que foram feitos aqui, Deus. Tu estás presente nessa noite, Deus. E nós sabemos que o Senhor conhece cada pessoa, cada situação que foi citada aqui, Deus. Cada necessidade dessa, Deus. Tu conheces, Tu sabes qual que é a condição física, qual que é a condição mental de cada pedido desse, cada situação aqui apresentada diante de Ti. Deus,
Cada um desses pedidos nós colocamos diante de Ti, crendo que o Senhor responde a oração, Deus. Que Tu és poderoso, Tu és fiel, Deus. Faz, Senhor, a Tua obra na vida de cada pessoa dessas, Deus, no qual foi pedido oração, em nome de Jesus. Aqueles que precisam de cura, esteja curando, Deus. Aqueles que precisam, Deus, conhecer o Senhor, que venham conhecer a Ti, Deus. Todo tipo de situação e problema, nada é impossível para Ti, Deus. Esteja trabalhando, Deus. Né, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando na vida dessas pessoas, a qual foram apresentadas aqui, Deus. Em nome de Jesus nós oramos crendo, sabendo que Tu és fiel e confiando, Deus, que Tu estás trabalhando em nosso favor, Deus. Responde nossas orações, Deus. Responde essa oração, Deus. Edifica essa Tua igreja, Deus, que essa igreja venha se tornar uma potência de oração para o Teu reino nessa cidade. Em nome de Jesus. Edifica a vida, a alma de cada pessoa aqui que tem vindo nesse culto, Deus. Em nome do Senhor Jesus. E que cada um aqui venha sair daqui hoje com o compromisso de buscar o Senhor, Deus, em oração e na leitura da palavra. Em nome de Jesus, revela-te para cada pessoa aqui, Deus. Em nome de Jesus. Obrigado por esse momento que tivemos, Deus. Louvamos ao Teu nome, Deus. Lemos a Tua palavra. Oramos a Ti, Deus. Muito obrigado, Senhor. Momento muito agradável que passamos com o Senhor. Recebe nossos louvores, Deus. Somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Esteja abençoando em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Shalom para todos.